Esse vídeo contém spoilers de The Walking Dead. A questão é, você se importa? No Halloween de 2010, estreava o primeiro episódio de The Walking Dead na AMC, o mesmo canal de Breaking Bad. Num dos pilotos de TV mais marcantes do século XXI, nós conhecemos a história de Rick Grimes, um policial de uma cidade pequena que depois de passar umas semanas em coma por causa de um tiro que tomou enquanto estava trabalhando, acorda e se depara literalmente com um apocalipse zumbi. Só que na série eles não falam a palavra zumbi. Tem toda uma coisa de que os filmes do Jorge Romero nunca existiram nesse universo, mas a gente fala mais sobre isso depois. A primeira temporada tem apenas 6 episódios, claramente porque a emissora queria testar as águas de uma série sobre zumbis, sendo que esse era um tema que há muito tempo estava enterrado em Hollywood e adjacências. Mas tudo estava para mudar. Nos anos seguintes, nós vimos um renascer nesse subgênero de terror. Um dos exemplos que eu mais gosto de apontar é o Zombicide, um jogo de tabuleiro cooperativo muito legal que nasceu em 2015 no Kickstarter e que foi um fenômeno absurdo na comunidade de board games. Por alguns anos ali, nós vivemos o auge dos zumbis e The Walking Dead foi uma das maiores audiências da TV. Uma década depois, a 11ª e última temporada desse clássico moderno, que teve no seu auge mais de 14 milhões de espectadores em média por episódio, não conseguia bater 1/3 disso. Eu pessoalmente lembro de já na segunda temporada sentir uma certa fadiga e de ter aguentado até a 7ª mais ou menos. Por isso eu nem fazia ideia de como isso tudo tinha terminado. Então, uns 2 meses atrás me deu na telha de clicar em The Walking Dead na Netflix, começando do primeiro episódio e simplesmente continuar indo. E mais que isso, eu reli as 193 edições da HQ que deu origem à série para poder desenvolver melhor algumas ideias. E por todo esse tempo que eu gastei consumindo historinhas de zumbi, eu tenho que agradecer a Ibaque, que tá de volta mais uma vez para uma parceria aqui no canal. Se você ainda não tá ligado, a Ibaque é o maior e melhor lugar para buscar educação e profissionalização para quem quer entrar no mercado de trabalho. A variedade é enorme e eles têm mais de 110 cursos como design gráfico, edição de filmes, roteiro para games, cinema e TV, cientista de dados, que aliás é uma das opções que eu escolheria se não tivesse aqui fazendo vídeos. Porque esse é um mercado que está muito quente e tem remuneração alta. E na Ibaque, esse é um dos cursos que tem garantia de emprego ou seu dinheiro de volta. Funciona desse jeito. Na Ibaque, vários cursos têm essa garantia que você vai receber uma atenção especializada dos funcionários altamente capacitados deles. Eles vão te ajudar a fazer seu portfólio, a montar um plano de carreira, selecionar vagas e até com entrevistas e conexões. Isso vale para a maioria dos cursos da área de informática, mas se você tem propensões mais artísticas, tem muita opção também. Artista 3D para games, modelagem 3D do zero, animação 3D, marketing para os games e muito mais. E se você ficou interessado, eu tenho aqui o cupom 200 do Peters, que vale R$200 de desconto para todos os cursos. E não somente isso, a Ibaque está sempre com promoções pelo site todo. Agora mesmo, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, o curso de analista de dados está com 60% de desconto. Cliquem no link e conheçam os cursos. E compartilhem a parada e o cupom com seus amigos que vocês sabem que vão fazer um bom proveito, e é isso. De volta para The Walking Dead. Antes de mais nada, eu queria dizer que apesar de ter lido a HQ inteira em 2 semanas, esse aqui não é um vídeo de diferenças do material original para adaptação, porque eu acho que seria uma abordagem um pouco rasa e desperdiçaria essa chance de falar muita coisa sobre esse que por um breve momento foi um dos pilares da cultura pop. E para passar com cuidado sobre todas essas coisinhas que eu gostaria, vamos organizar tudo isso numa listinha numerada do jeito que o YouTube gosta. Parte 1. Os quadrinhos. Essa é provavelmente a parte que eu mais quero falar sobre, apesar desse vídeo ter nascido com a coisa da decadência da série de TV. Mas é importante a gente entender a concepção dessa história toda que vem da cabecinha do Robert Kirkman e é um produto da vivência nerd dele. Muita gente não sabe disso, mas ele era um funcionário de uma loja de quadrinhos que fantasiava em ser um autor. E não é como se ele sonhasse em construir um império multimilionário. A ideia era só ter sucesso suficiente fazendo gibi para viver uma vida confortável e ser colega dos ídolos dele. E numa das suas tentativas nasceu pela editora Image a série dos Mortos-Vivos. Outra coisa que nós precisamos entender é a Image Comics. Veja bem, nos anos 90, o mercado de quadrinhos de super-heróis nos Estados Unidos estava bombando muito forte. A questão era que os maiores artistas estavam vendendo essas centenas de milhares de cópias mensais e tudo estava indo para as editoras, para as grandes corporações. Então alguns dos maiores, entre eles o Jim Lee, Eric Larsen, Todd McFarlane e o queridinho de todo mundo Rob Liefeld, fundaram a Image Comics
Comics com a ideia de que os artistas seriam proprietários das próprias histórias e personagens. No começo saía muita coisa que nós do rolê de quadrinhos chamamos de massa véio, que eram aquelas histórias com personagens trincados e muita porradaria que o adolescente médio noventista pegava e falava que massa véio. Mas nos anos 2000, muita coisa excelente de todos os gêneros saiu de lá. Provavelmente você já ouviu falar de algumas tipo Saga, Invencível, Kick-Ass e O Legado de Júpiter. E The Walking Dead correu para que elas pudessem andar. Outra coisa relevante de se entender nesse vídeo é a diferença de edição para volume quando se fala das HQs. Edição se refere ao número mensal da HQ americana, que tem em média umas 22 páginas e é bem fininha. Volume são os encadernados que, no caso de The Walking Dead, sempre reúnem 6 edições da HQ. E esses encadernados foram os responsáveis pelo sucesso enorme dessa série. Isso porque era dessa forma que as pessoas normalmente vinham a conhecer. Porque não é tão comum as pessoas simplesmente pegarem as edições soltas no número 23, 24, coisa assim. Mas com as recomendações dos donos e funcionários dessas lojas de quadrinhos, cada vez mais essa história fisgava novos leitores. É fácil relevar hoje, depois de tanta saturação, mas The Walking Dead começou em 2003. Mesmo quase 10 anos depois, em 2012, que foi quando o Filipinho aqui começou a colecionar HQs de forma mais séria, se eu simplesmente achasse os primeiros volumes numa banca de jornal e pegasse pra ler, com certeza minha cabeça ia ser completamente explodida. Um motivo disso é que The Walking Dead pode não ser de uma complexidade temática e narrativa tipo Sandman, Watchmen ou Akira que seja, mas é uma leitura extremamente fluida e que é muito favorável de se ler em sequência. Isso é tanto fato que nos volumes as edições não têm separação entre elas, o que é algo que normalmente acontece com as HQs. Sempre tem uma separação a cada capítulo, normalmente com a capa daquele número. Mas com The Walking Dead não, é como se você estivesse lendo um livro sem marcações, você meio que pode só ir lendo e virando página atrás de página. E se depois disso aqui você for ler a HQ, faz o favor de não pular a seção de cartas, ou nesse caso de e-mails dos fãs respondidos pelo próprio Kirkman, porque é muito divertido. E dito tudo isso, afinal, sobre o que é The Walking Dead? Eu tenho certeza que quase ninguém cometeria o erro de dizer que The Walking Dead é sobre zumbis. Como eu disse antes, eles nem falam essa palavra na série. Quer dizer, às vezes eles falam, mas parece que é mais um lapso da produção do que qualquer outra coisa. Eles chamam de errantes, mordedores, bichos, etc. Todo mundo sabe que The Walking Dead é sobre sociedade, sobre o que acontece com as pessoas no apocalipse quando as regras e as consequências mudam por completo. Logo no começo já dá pra saber que o principal medo dos personagens que nós acompanhamos não são os mortos, e sim os vivos. Muitos outros temas são até bem explorados, principalmente na HQ, como a coisa do certo a se fazer e da liderança que é necessária nesses tempos. Como o Rick é sempre o cara posto nesse lugar porque ele tem essa capacidade de fazer o correto, o necessário. Mortalidade também é um tema recorrente, a culpa do sobrevivente. Essa série nova do Rick e da Michonne, The Ones Who Live, é muito sobre isso. Na real, esse era um papo que rolava muito entre o Rick e a Andrea, sobre a culpa de sobreviver, sobre o peso de ainda estar ali e saber que muitos já se foram. Mas a gente fala disso mais pro fim do vídeo porque, acima de tudo, The Walking Dead é sobre personagens. Eu vou fazer o meu melhor pra focar na série agora, porque o fato de ter lido mais de 4.000 páginas meio que contaminou o roteiro bastante até então. Então, vamos nos situar. O Rick acorda no hospital e se depara com um apocalipse zumbi. Ele sai em busca da esposa e do filho, esbarra em alguns sobreviventes na cidade e, por um milagre do roteiro, eles são do grupo que tá com a família dele e o Shane. Ao fim da primeira temporada, tem aquela coisa do Centro de Controle de Doenças que é algo totalmente incompreensível para uma série de TV. Essa necessidade de pelo menos passar por cima da coisa de uma possível cura ou da origem do vírus que causou isso tudo. Na HQ, nada disso nunca nem é mencionado. Na verdade, tem até aquela história famosíssima que todo mundo já ouviu, de que o Kirkman tinha mentido pro editor da Image Comics que os causadores disso tudo seriam alienígenas, o que é claro que foi completamente ignorado no decorrer das edições. Na segunda temporada, os problemas começam a aparecer. O orçamento aparentemente diminuiu e o número de episódios aumentou, o que gerou aqueles episódios na fazenda onde absolutamente nada acontecia feijoada. Depois de lidar com Shane e com a pausa de uma temporada, o Rick Grimes e a sua turminha encontram a prisão, que é uma brincadeirinha do roteiro do Robert Kirkman.
O lugar para onde ninguém queria ir antes agora é um dos poucos lugares seguros que se mostram aos nossos protagonistas. Essa prisão é desejada pelo governador, que entra na história para deixar claro que existem pessoas horríveis nesse mundo e que elas podem machucar e até matar qualquer um dos personagens que a gente ama. Essa coisa toda do governador fica um pouco menos intensa para quem já leu o HQ e sabe que esse personagem era literalmente o Danny Trejo psicopata, e que ele literalmente corta a mão do Rick apenas pelo choque, mas enfim. Independente dos personagens que só existem na série ou vice-versa, a partir da 4ª e da 5ª temporada, que é quando a prisão é destruída e os grupos se dividem, tanto o formato da série se reinventa com essa narrativa em partes, quanto fica claro que alguns personagens são mais relevantes e, por consequência, mais queridos pelo público. Primeiro, a dupla Rick e Carl. O Rick é a base disso tudo, é o protagonista dessa história e é por eles que nós enxergamos isso tudo. Ele lida com a perda da mulher dele, que antes tinha ficado com o melhor amigo que tentou matá-lo quando endoidou. Mais que isso, quem leu o HQ sabe que num dos momentos mais chocantes dos gibis americanos, a bebê Judith vai embora junto com a Lori, não numa morte durante o parto, e sim com um tiro de 12 em meio à fuga da prisão. Ele passa por uns momentos de ficar beirando a loucura com aquela coisa do telefone, se despede de vez da humanidade dele quando tentam violentar o filho na frente do cara, e tá sempre constantemente sendo colocado nas situações mais estressantes e traumáticas possíveis. Eu sinto bastante falta de várias coisas de desenvolvimento do personagem dele na série, principalmente muita coisa que não encaixa muito bem na relação dele com Carl. Uma das coisas que definitivamente não é culpa de ninguém é o fato de que o ator que interpreta o garoto cresceu ao longo das temporadas. Ou seja, ele claramente já estava tirando a carteira para dirigir enquanto o personagem dele supostamente era uma criancinha ainda. Isso é relevante porque todas as desgraças que eles passam fazem ele perder por completo a inocência enquanto uma criança ainda. Outra coisa sobre o ator é que ele simplesmente tem um jeito e uma feição muito gentil. Ele é provavelmente a melhor pessoa entre todos ali, se é que nós podemos colocar dessa forma. Na HQ, ele vai se tornando cada vez uma pessoa mais fria, cínica. Não exatamente maldosa, mas completamente pragmático e apático. Por exemplo, a Carol, que aliás é uma das personagens mais importantes da série, que acaba encenando na tela os acontecimentos que eram de outros personagens nas páginas. Ela é obrigada a matar a menina que mata a irmã porque não consegue entender direito a coisa de morte dos zumbis. Nos quadrinhos, essa é uma das coisas que o filho do Rick faz. Quando um dos gêmeos, que na HQ eram filhos adotivos da Andrea com Dale, mata o outro, todo mundo meio que concorda que não tem como deixar esse moleque vivo, mas ninguém quer fazer isso com uma criança. Quem vai lá, escondido e de noite, é o próprio Carl. Independente, ele também é um ótimo personagem na série e eu não entendi muito bem a decisão de matarem ele da forma que fizeram durante a guerra contra a galera do Negan. E falando em Negan, ele tem uma importância enorme pra série e pra esse vídeo aqui. Sem dúvidas, a primeira aparição dele foi um dos momentos mais esperados da TV na última década. Comparável ao Walter White vs Gus Fring, e seja lá o que as pessoas esperavam acontecer em Game of Thrones. Só que antes de falar dele, nós precisamos falar sobre Glenn e Maggie. Um dos maiores acertos da TV foi o casting do Steven Yeun pro Glenn. Nessa época eu nem nunca tinha ouvido falar dele, mas desde então ele tem mostrado que é uma estrela capaz de protagonizar coisas muito fodas. Ele tem uma participação irada em Nope do Jordan Peele e fez Treta, que é uma série excelente da A24 com a Netflix. A Lauren Cohen também é um rosto familiar que foi um acerto enorme. Tanto que os dois têm um destaque muito maior na série do que nas HQs. Nos gibis eles basicamente ficam só fugindo pra transar na hora da prisão, raspam a cabeça e basicamente isso. Mas tendo talentos tão fortes assim, eles precisavam ser usados. Por isso, tantas storylines davam um destaque muito maior para os dois do que no material original, o que tornou eles favoritos dos fãs. A busca dos dois para se encontrarem a caminho do Terminus pode até ser considerado um filler, mas é um dos momentos mais fortes, sem dúvida nenhuma. E quando ela estava grávida e eles estavam descobrindo novos mundos com as comunidades que funcionavam como pequenas sociedades, entra em cena o Negan, que é o vilão definitivo de The Walking Dead. Enquanto o personagem do governador, na série pelo menos, era um psicopata idealista e manipulador, o Negan aparece como um cara extremamente poderoso porque era o líder de centenas de caras mal encarados e completamente armados. Sendo um cara bem violento e meio psicótico, mas demonstrando um modo de agir pragmático de uma forma cruel. E é nesse momento que nós finalmente chegamos ao dia que The Walking Dead morreu.
Muito bem, vamos voltar um pouquinho pro começo da 6ª temporada, que é totalmente importante para a narrativa desse vídeo. The Walking Dead estava simplesmente no auge. Depois da season finale anterior, o Rick é posto mais uma vez no cargo de liderança, agora de Alexandria, que era uma comunidade quase que perfeita, com casas, água quente, pessoas tranquilas e crianças felizes. E claro que isso não ia durar, era só questão das pessoas maldosas virem isso tudo e quererem pra elas. A questão é que já no primeiro episódio da 6ª temporada, ficou claro que o formato narrativo agora era meio que fragmentado, pulando pra frente e pra trás com flashbacks e personagens que a gente ainda nem conhece. Eles estão resolvendo um problema de uma pedreira lotada de zumbis, mas isso tudo vem do nada, a gente nem tá ligado ainda desse problema. Isso pode até ter feito algumas pessoas se perderem um pouco, mas nada em comparação ao que acontece no episódio 3. Depois de uma invasão de uns personagens que nunca são melhores desenvolvidos, aqueles que têm um W na testa, alguns dos nossos protagonistas estão numa missão na cidade por motivos de não importa, e quando o Glenn e o coadjuvante, que eu não lembro o nome, estavam juntos e ficam encurralados, isso aqui acontece. Hey! Nicholas! Look at me! Levando em conta que nessa época o que vinha acontecendo eram personagens sendo introduzidos e levemente desenvolvidos por alguns episódios, até os momentos que eles inevitavelmente teriam uma morte chocante, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, ficou meio claro pra todo mundo que tava assistindo que, pela forma que foi filmado e dirigido, era óbvio que o Glenn não tava morto. Era só mais uma isca ali pra grudar os olhos de todo mundo na TV. E novamente, nessa época a série ainda tava com tudo em cima. Mesmo com essas coisas de artifícios baratos de choque de uma narrativa fragmentada, parecia que, no mínimo, eles estavam se reinventando. Porém, nessa altura, a série já contava com 16 episódios por temporada, número bem maior do que o normal para uma série da HBO, por exemplo. Isso quer dizer que era muito comum eles guardarem os grandes acontecimentos pro primeiro episódio da temporada, depois pro último na pausa da metade da temporada, e obviamente pro primeiro depois da volta e pro season finale. E tudo caminhava para nesse season finale chegar um maioral. Mesmo quem não lia os quadrinhos sabia pela internet que na edição 100 tinha acontecido uma parada muito bizarra. A primeira aparição do Negan e a morte do Glenn, que na HQ não tinha nem um terço do carisma que o Steven Yeun passava pro personagem em tela. Então aparece o cara. Pissing our pants yet? Que já tinha sido mencionado anteriormente em diálogos, deixando claro que ele era uma ameaça e um cara extremamente amedrontador. E a season finale da 6ª temporada realmente é um episódio tenso. A gente estava acostumado com os nossos queridos estarem acima dos adversários em inteligência e força de vontade, mas agora eles estão completamente cercados e imobilizados, sem alternativa nenhum além de aceitar isso. O Negan aparece e abre a boca para falar de uma forma bastante racional, mesmo que também um pouco sádica. E para quem leu o HQ sabe que ele fala um palavrão a cada 3 palavras, e isso não é exagero. Mas a série nunca fala nenhum fuck, a não ser que seja em cenas excluídas. Isso não é nem um pouco importante, eu só queria compartilhar mesmo. Ele basicamente diz que pelo fato de que o Rick e a galerinha matou um monte de gente dele, alguém ia ter que pagar. Ele ia escolher uma pessoa pra esmagar o taco de beisebol dele enrolado em arame farpado que ele chama de Lucille. E Deus sabe que nessa época o cosplay barra fantasia de Halloween de Negan era onipresente em qualquer festinha ou evento. E assim, mesmo os que sabiam que na HQ era o Glenn a ser escolhido, sempre foi muito comum eles trocarem os acontecimentos de personagens. Tipo o que eu falei sobre a Carol e a menininha lá no começo da 5ª temporada. E o problema nem foi somente quem eles escolheram, foi como. De uma forma bem safada, usando o ponto de vista da câmera olhando pro Negan, ficou esse cliffhanger de uma temporada pra outra. E ninguém sabia quem tinha morrido. E cara, isso não se faz. Nesse momento, um monte de gente já ficou meio desgostosa. E apesar do primeiro episódio da 7ª ser um dos melhores episódios da série, ainda assim o Glenn, que era o queridinho de todo mundo, foi uma das fatalidades, junto do Abraham. Depois disso, esse arco todo se estendeu muito e muito e muito. O Negan, apesar de ser um bom personagem e ter um intérprete excelente no Javier Bardem da Shopee, e é brincadeira, tá? Eu realmente gosto muito do Jeffrey Dean Morgan, se tornou uma engrenagem nesse roteiro
desnecessariamente complicado que parecia nunca ter fim. Foram 2 temporadas inteiras nas quais as pessoas simplesmente pararam de se interessar. E por isso, eu posso dizer que esse aqui, nesse momento que eles tomaram essa decisão de usar mais um cliffhanger de forma barata, foi o dia que The Walking Dead morreu. Mas não fecha o vídeo, ainda não acabou. Porque eu sinceramente acho que seria muito anticlimático da minha parte simplesmente acabar aqui. Por isso, o capítulo final é pra você que simplesmente não se importa mais, assim como a maioria das pessoas, mas tá meio curioso. Porque agora você vai descobrir o que acontece no resto de The Walking Dead. A partir de agora, realmente é spoiler atrás de spoiler, mas o ponto do vídeo todo é que ninguém tá nem aí. E quem se importa de verdade já assistiu, com certeza. Depois de 2 temporadas de enrolação na guerra contra os salvadores do Negan, incluindo aqueles fillers vergonhosos no lixão, o Rick corta a garganta do cara, mas faz questão de que ele sobreviva e seja preso. Principalmente para mostrar que eles são melhores do que isso. Que eles ainda são humanos. Depois disso rolam mais de um pulo de tempo, primeiro de 1 ano e meio e depois, sei lá, de uns 5, 6, 7, 8, não sei. A Maggie agora é mãe e é presidente da comunidade de Hilltop. O Rick tá querendo construir uma ponte para facilitar a integração entre as comunidades. O Rick e o Daryl têm alguns desentendimentos, porque afinal tem que acontecer alguma coisa nessa novelinha. E rola um episódio todo dedicado ao Rick e as memórias dele num delírio, que existe basicamente para ele quase se sacrificar para salvar a comunidade de uma horda de zumbis explodindo a ponte. Tudo isso porque ele tinha que sair da série. Ele é salvo por um helicóptero e isso nunca é explicado em The Walking Dead. Em parte porque assim como a Michonne foi fazer Pantera 2, ele também devia estar querendo dar um tempo disso tudo. E nessa época haviam planos de fazer uma trilogia de filmes pro cinema com Rick. O que, eu sei, essa ideia é bem engraçada pra gente hoje em dia. Também foi nessa época que estavam rolando todos os spin-offs, tipo Fear the Walking Dead, que eu não conheço uma viva alma que tenha assistido. O que quer dizer que, além da história já tá se esticando numa novelinha, agora as ideias e as tramas estavam se dividindo em mais de um programa semanal, o que não é um bom sinal e quase nunca dá certo. O Rick vai embora da série e a Maggie também depois, mas foi uma questão de salário. Ela estava insatisfeita, com razão, e foi fazer outra série. Só que spoiler, essa outra série flopou, ela voltou pra The Walking Dead e agora tá prestes a estrear um spin-off com Negan. Não fossem esses 2 atores bem reconhecíveis e vendáveis, essa série nunca existiria apenas por esses personagens, tipo, sem chance. Mas voltando, a 9ª temporada é até que bem interessante. Pena que já não tinha quase mais ninguém assistindo. A nova ameaça são os Whisperers, os sussurradores, que é uma galera bem desumanizada que usa as máscaras de pele de zumbi pra andar entre eles, e ninguém tem nome com exceção da líder, que é a Alpha. O Negan também volta a ter um certo protagonismo e isso nunca é demais em The Walking Dead. Nessa altura, basicamente tudo que o Rick fazia na HQ era substituído pelo redneck favorito da garotada, o Daryl, e no caso da Michonne, normalmente caía nas costas da Carol. O problema volta, na minha opinião, quando resolvido essa situação com esses adversários que são super interessantes, a nova ameaça é uma sociedade mega desenvolvida em outra parte do país, mas lá dentro eles funcionam de uma forma bem capitalista, baseando tudo no trabalho que as pessoas exerciam antes do apocalipse. É introduzida também aquela personagem insuportável que tá sempre com os frufrus rosa, que por incrível que pareça é totalmente vinda dos quadrinhos, não é filler. A gente ganha um episódiozinho no qual rola um flashback completo do Negan perdendo a esposa dele, que é talvez o último respiro de qualidade na série. Depois disso, o Rick e a Michonne até retornam no último episódio, mas essa é a questão. Isso não é um final. Ao contrário dos quadrinhos, que fecharam como uma obra que tinha início, meio e fim, a série de TV termina não como uma conclusão, mas como uma construção. Tipo aquela coisa dos filmes da Marvel serem apenas construção pro próximo filme, que é muito chato. Tudo isso, todos esses anos que as pessoas gastaram assistindo e acompanhando, apenas pro último episódio, junto da última temporada, serem apenas sementes para nascerem séries tipo a do Daryl, que se passa na França, que é algo irado demais. Pena que chegou, sei lá, uns 7 anos tarde demais. Também tem a série do Rick e da Michonne que eu mencionei antes, que com certeza vai ser muito sobre culpa e perda, que pra quem quiser desenvolver melhor isso, eu recomendo ler a HQ e ver a belíssima relação que o Rick tinha com a Andrea, que era uma personagem muito diferente da que nós vimos na TV. Era bem amargo e ao mesmo tempo bonito ver ele se abrindo com outra pessoa pra falar que ele se sentia mais próximo dela do que jamais chegou perto de sentir com a Lori. E o motivo disso era o quão parecido eles eram nesse mundo desgraçado. E por último, a série já mencionada da Maggie e do Negan, que eu sinceramente nem me importei de checar a sinopse pra vir falar com vocês. E essa
é a história da série de TV que, me desculpe, mas eu tenho que terminar o vídeo de uma forma espertinha, passou de um sucesso absoluto, de uma gigante da TV, pra meramente um morto-vivo. E aí, gente, Felipe aqui, eu espero que vocês tenham curtido esse, eu só queria lembrar o de sempre. Deixa um like, comenta aí o que você tem pra falar sobre The Walking Dead, porque eu tenho certeza que muita gente tem muita coisa pra dizer. E se você não tá inscrito, já passou da hora, pô. Se inscreve aí. Cliquem no link da IBAC, compartilhem com os amigos que estão buscando mudar de carreira ou algo assim, que me ajuda demais. Mas vocês já sabem disso. E por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau.